Olá pessoal, bem-vindos ao CasaCast, uma edição muito especial sobre o design e o design brasileiro. E a convidada de hoje é uma referência do nosso estado, do nosso país, referência pela Via Condote, pela Artefato, pela Kitchens, a líder, e é uma alegria recebê-la aqui. Muito bem-vinda, Dominique. Muito obrigado por aceitar o convite. Então, Murilo, eu que agradeço, como eu falei para você, meu primeiro bate-papo, assim, podcast, né? Então, eu espero poder contribuir e trazer um pouquinho de conteúdo para esse mercado nosso, tanto de consumidor quanto de profissionais. E vamos ver o que você gostaria, né, da gente conversar aí. Diga. Vamos lá. Dominique, quem passa pela nossa cidade, pelo nosso estado, vai falar de imobiliário, de design, tem que falar de Via Condote, tem que falar de Artefato e assim as demais empresas que, né, você e a sua família lideram. Mas eu fiquei curioso, antes da gente entrar no assunto mesmo sobre design, vou falar um pouco da sua paixão, né? Assim, eu admiro o seu trabalho há muito tempo. E de onde começou a sua paixão por arquitetura, por design? Conta um pouquinho. Então, quem montou a empresa foram os meus pais, né, em 1961. E no começo era só meu pai e o irmão dele, o José Tormin, que ainda é vivo. E eles começaram um negócio meio como amadores. Naquela época era muito diferente, né? Totalmente diferente. Não tinha aquela questão da pesquisa, o que o mercado precisa, enfim. Tinha bom gosto, vamos montar um negócio, uma loja de móveis. E assim foi lá na Avenida Araguaia. Era uma loja pequena que vendia estofados, poltronas, mesas, mas vendia também eletrodoméstico. Então, assim, o layout da loja era aquele mobiliário, em cima vendia armários também, em cima tinha um pouco de televisão, eletrodoméstico. E aí eles começaram, esse negócio durou 13 anos e como era alugado o espaço, eles se mudaram para a Avenida Goiás. Eles resolveram, né, que era melhor construir um imóvel já com as características para receber a decoração, que era o que eles já foram ao longo do tempo trabalhando. E nesse período, meu tio Zé resolveu sair do negócio, ele foi para o agronegócio, e meu pai já era muito urbano, falou, não, eu quero continuar mexendo, trabalhando com móveis, né, e decoração. E nessa época nós já estávamos entrando na adolescência, e minha mãe, que era uma pessoa assim de muito bom gosto, sempre foi, falou, bem, deixa eu trabalhar com você. E nisso ela foi trabalhar com ele. E ele fez a loja ali na Avenida Goiás, que hoje até é aquela Igreja Universal. Depois ele vendeu o imóvel. Mas foi muito interessante porque ela chegou com uma outra visão. A minha mãe casou com 16 anos e aí ela falou, não, bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar diferente. Nós vamos introduzir aqui umas decoradoras, vou chamar um arquiteto, quer dizer, ela teve visão. Eu vou chamar, nessa época ela casou com 16, eu tinha 13 anos, então ela estava com 16, 29 anos, minha mãe era nova. E lá em casa, assim, tem o Pedrinho, André e eu. E a escadinha 1 ano e meio de diferença cada um. Eu sou o recheio, eu fico aí no meio. E aí, ela foi trabalhar com ele, convidou algumas mulheres de bom gosto. Naquela época, não se usava, não falava tanto, decorador, arquitetura de interior, não era tanto assim. Vamos fazer decoração e bom gosto. E aí, ela convidou algumas amigas, engraçado que a maioria era esposas de médico. E para trabalhar na loja. E aí ela começou a introduzir objetos, tapetes, ela começou a introduzir também o departamento de cortinas, enfim, ela foi trabalhando aquela questão da decoração. E chamou um arquiteto para fazer os projetos. Então daí começou a loja, já mostrando
qual que era o objetivo? Não era mais só vender móveis, ela queria vender sonhos. E assim, mais de uma forma amadora, mas muito interessante. E assim foi. Acabou que em 1982 eu resolvi fazer arquitetura. Eu já tinha feito um curso de fotografia e na hora de fazer o vestibular a gente nunca sabe muito o que quer. Eu só sabia que eu não queria nada de tanto de exatas, porque a gente acha que a arquitetura é muito a área de exata, mas não é, ela é mais humana do que da parte de exatas. E assim, eu já gostava de desenhar, mas antes disso eu já tinha prestado também Belas Artes e passei. Então eu fiz 2 anos de Belas Artes, mas aí depois eu deixei e continuei na arquitetura. E aí, na época eram 5 anos, né? Hoje acho que ainda é, na PUC. E aí eu formei em 87. E nisso eu fui trabalhar na loja. Mas antes de trabalhar na loja, eu trabalhei com o Leonel Specielli, que é uma referência. Ele, junto com o irmão e o Roberto Rassi, acho que você deve conhecer, faziam muito prédios, condomínios. Mas o Leonel, além dele fazer o projeto de arquitetura, ele tinha muito bom gosto e gostava muito de fazer arquitetura de interior. Então, eu acho que foi aí que a imagem que eu tenho mais sedimentada da história de decorador, arquitetura de interior em Goiânia, começou com ele. Tá? É aquela coisa assim que profissionalizou. E aí, ele fazia o projeto de arquitetura e fazia o projeto de acabamento. E essa história foi crescendo. Então, quando eu formei, eu falei, bom, agora eu vou trabalhar com o nosso negócio. Mas eu já tinha trabalhado antes com o Leonel, entrei lá como estagiária, badequinha. Sei. E foi muito bom. Eu lembro que na época foi a construção do Cliffs restaurante. E eu falo essas quadrilhas aqui, fui eu que desenhei. E acabou que nasceu uma amizade ali muito grande e eu pude também aprender não só o ofício em si da arquitetura, mas também como é que funcionava o escritório, a questão pessoal dele, a relação com os clientes, que era uma coisa muito bacana. Então, ali foi uma escola para mim. E quando eu fui para a loja, eu comecei a trabalhar como projetista. Foi quando aí eu chamei uma pessoa, na época era a Maria Helena Caetano, que trabalhou comigo muitos anos, irmã do João Caetano, que hoje tem arquivo contemporâneo no Rio, nós somos muito amigos, e começamos a trabalhar com o projeto. Então a gente fazia desenhava armários, porque naquela época não tinha tanto lojas de planejados aqui em Goiânia, era marcenaria. Então a gente fazia muito projeto de marcenaria, layout, enfim. E aí, eu acho que nisso aí eu fui também desenvolvendo esse ofício que hoje eu não consegui ainda deixar totalmente, porque eu falo que a arquitetura para mim é uma cachaça. Então eu trabalho na parte de curadoria da Via Condotti, na parte comercial, que eu gosto muito. Mas assim, eu ainda faço projetos, não tanto de arquitetura, mas mais de arquitetura de interior, que é diferente. Uma é a parte externa, né? Que é a arquitetura mesmo, a edificação, e a outra que é interna, que é refazer aquele projeto de circulação, de acabamentos, de mobiliário, de iluminação. E eu ainda faço, então tem sempre pessoas assim, amigos ou amigo de amigo, então eu continuo trabalhando, eu tenho trabalho uma arquiteta comigo na loja e uma designer de interiores que trabalha também, mas é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, não é profissional, mas é bem particular, não é aberta ao mercado. Então eu faço assim para algumas pessoas conhecidas e porque eu nunca consegui me desligar totalmente da arquitetura.
Paixão é paixão é paixão. Paixão é paixão. Fica claro, assim, na sua fala, né? 60 anos, né? A história... 63 Não, anos. 62 anos de uma história ligada à decoração, a móveis, a design, a ambiência, a receber, ao aspecto visual. Então não é à toa que vocês continuam tão referência, né? E tão à frente desse assunto. Mergulhando um pouco então já na sua trajetória e falando um pouco da sua visão, eu queria ver um pouquinho da sua visão sobre o design, né? Então, quem nos ouve aqui, uma boa parte, a maior parte das pessoas ouvem falar do design, mas tem pouca capacidade de traduzir o que acredita, e também tem muita questão subjetiva, né? Cada um tem uma opinião. Para você, então, Dominique, que está à frente de tudo isso durante tantos anos, o que é o design? Bom, o design é a criação de um objeto, tá? E que ele segue conceitos de... ele tem que ter uma função, né? O bom design ele tem que ter uma função, ele tem que ter uma estética. E hoje, de uns tempos para cá, ainda tem mais um pilar, que seria simbólico. Então, até eu tenho ali, que eu coloquei ali para depois você mostrar, um slide aqui falando de três assentos, 3 cadeiras. Então, tem uma cadeira que ela fala muito da função prática, que é predominante. O que é? É o conforto, tá? Ela prioriza o conforto e nem tanto a estética, nem tanto o simbolismo, tá? Então, ali tem uma cadeira. Depois, a segunda cadeira, ela mostra muito a função dela estética. Não é tão confortável, tá? Mas ali foi priorizado a beleza. E depois tem a função simbólica, que é essa poltrona do Mies van der Rohe, Barcelona, que é uma poltrona que ela teve tanta preocupação estética quanto a função e também o simbolismo. O que seria esse simbolismo? Seria até uma questão de poder. Que quando a gente fala hoje do design, ele caminha muito pertinho assim com a história do poder. Aí você vai falar assim para mim, como assim? Na prática, tem certos produtos que as pessoas querem comprar, porque às vezes não é nem tanto pelo conforto e nem tanto pela beleza, mas porque ali tem um símbolo que significa poder. Então tem alguns móveis que já são muito conhecidos e que eles acabaram virando objeto de desejo. E por que objeto de desejo? Só porque tem mais alguma coisa atrás disso. E o que tem atrás disso? É um bom design. Então, um bom design, eu até acreditaria mais uma qualidade, que hoje a gente está se buscando muito, que é a questão democrática, né? O bom design, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter conforto, ele tem que ter uma beleza, né, uma estética, mas se ele tiver um custo-benefício bacana, ele fala por si só. Entendo. E o que você observa ao longo de tantas pessoas que você atendeu, tantas famílias, tantos formatos de vida diferentes que vão conviver, vão interagir com esse mobiliário, com tudo que está ligado ao design? Qual que é o impacto disso na pessoa, na qualidade de vida, nas emoções, no ambiente, na vida? Você consegue dimensionar um pouco disso? Sim, com certeza. O design, essa palavra caiu muito na moda, né? O design é design gráfico, é design de moda, é design de produto, enfim. E normalmente quando você fala em design, ela abre as portas para um produto que antes dele teve um planejamento, foi visto uma necessidade e de repente você acertou a mão ao fazer aquele produto.
tornou-se o que eu já havia falado, objeto de desejo. Então, a loja hoje, você comprar um objeto de desejo, você ter na loja um objeto de desejo e levar ele para o público, como é que é essa direção? Com as redes sociais hoje, a divulgação de produto, de objeto, de consumismo é muito grande. Só que por trás disso, a loja tem uma preocupação de trazer também a questão da durabilidade. Porque normalmente esses produtos são mais caros. Então, junto desse conforto, dessa estética, de tudo isso, eu tenho que ver também a questão da durabilidade. Então, quando a gente faz uma seleção de designers, de objetos, de mobiliário, de modo geral, a gente tem essa preocupação. A origem dele, né, o conforto, a durabilidade e muitas vezes não é tão compatível a questão do valor financeiro, porque as pessoas querem o melhor, mas às vezes não querem pagar por aquilo. Então, a gente foi vendo isso ao longo do tempo. Então, a loja, no começo, há uns tempos atrás, ela era vista só como uma loja de elite, que trabalhava só com produtos de altíssimo padrão. E esse altíssimo padrão normalmente era determinado pela qualidade, mas também pelo preço, um preço mais alto. E aí a gente foi vendo com as construções, desde acho que 2008, aumentou muito a construção de apartamentos, de habitação em Goiânia. Foi a entrada também de muitas construtoras. Foi quando a Encol deixou já... Acho que a Encol deixou foi no comecinho de 2000... Quando que ela... 97, mais ou 97. menos. 97. Tá? E aí depois começou essa demanda muito grande por construção. E essas construtoras começaram a ver que elas precisavam oferecer a decoração para o cliente. Então, um apartamento decorado, humanizado, ele venderia muito mais rápido do que um apartamento sem a decoração. E aí, essa demanda muito grande por construção, ela começou também a introduzir esse trabalho de decoração nas unidades e também na parte comum dos prédios. Então, a gente viu a necessidade de trabalhar bem esse corporativo dentro do nosso segmento. E aí, o que a gente começou a buscar? Nós começamos a buscar fábricas que talvez não tivessem tanta exclusividade, porque lá na loja hoje a gente trabalha com alguns fabricantes, alguns designers com exclusividade, e também temos aqueles produtos que têm um bom design, mas que não são tão exclusivos, e nisso eles conseguem ter um preço também mais acessível, tá? Entendi. E aí, qual que é o segredo? O segredo é, de repente, a gente levar para esses produtos um tecido diferente, um acabamento, uma cor diferente, e isso a gente consegue levar para o público um produto mais democrático, com um bom design, mas que não seja tão exclusivo. Ele fica exclusivo no quê? De repente no tecido. E isso eu acho que foi a necessidade do mercado quando as construtoras começaram a entregar suas unidades decoradas. Bacana. Nesse período todo, o design brasileiro basicamente apareceu, eu quero falar se disso. consolidou. Em que lugar você coloca o design brasileiro hoje no design mundial, nessa trajetória do nosso país? Murilo, olha, tem uma coisa interessante. Quando eu comecei, tem 35 anos, tá? Que eu comecei a trabalhar nesse segmento. E eu lembro que o produto que tinha no mercado, nessa questão do mobiliário,
tinha muitas fábricas nacionais, mas que elas eram muito voltadas para o design europeu, tá? Então era aquele sofá francês, né? Aquele desenho, ou então o inglês. Depois começaram as feiras em Milão, que começou a trazer o design, então, mas o design deles, que era um design meio escandinavo, que era um produto assim mais seco, mais preocupado com conforto e menos com estética, tá? Mas que estava nascendo aí um produto diferente. E aí, o que aconteceu? Então, a Feira de Milão, ela mostrava isso. E mostra até hoje, eu acho que é o maior evento, né, mundial da apresentação de produtos de mobiliário, tá? E lá é engraçado que não tem só o mobiliário, assim, aquele de bom gosto, de design maravilhoso. Tem também alguns pavilhões que a gente até pula, porque não é o nosso gosto. Mas, como diz o Paulo Bach, mau gosto é gosto também. E tem cliente para isso. E a gente vai aprendendo o seguinte, às vezes é bom para mim e não é bom para você. Mas o que é bonito mesmo, que é um bom design, ele normalmente agrada a maioria. E aí, ele recebe esse selo que uma peça tem design. E aí veio esse mobiliário francês, inglês, escandinavo, e o Brasil aparece de que jeito? Aí vou chegar aí, eu vou te falar. Então, a loja, quando começou, em 1960, nós tínhamos influência muito grande do design brasileiro, que era da década de 40, década de 50, década de 60, principalmente quando se fez Brasília, tá? Nasceram aí vários designers, que foi Sérgio Rodrigues, Zazupin, Niemeyer. Niemeyer é muito mais conhecido pela arquitetura do que pela arquitetura de mobiliário, design imobiliário, mas ele tem peças que são peças ícones. E a construção de Brasília, eu acho que esse modernismo, que era um movimento que era um movimento mundial, eles conseguiram o design brasileiro ganhar força aí, tá? Nesse período, na década, Brasília, ela terminou em 60, né? Acho que foi isso. Sim. Então, praticamente tudo lá era design brasileiro. Tá? Aquilo que a gente vê assim, mais clássico foi depois com as reformas. Mas no começo era tudo design brasileiro, um produto extremamente limpo, um desenho puro e nosso. E aí a loja também começou a vender. São os pés palitos, não sei se na casa da sua família tem, mas aquela linha mais moderna nossa. A linha com a madeira, o couro e nada de entalhe, aquele produto a madeira mais limpa. Só que aí o que aconteceu? Depois esse móvel foi ficando meio que escondidinho e começou a influência, porque era bacana, era ter móvel que era um móvel francês, um móvel todo desenhado. E o pessoal começou a trazer isso. Tá? Então, a loja trabalhou muito tempo com esse tipo de mobiliário. E aí, o que aconteceu? Quando nós montamos a Via Condotti, há 23 anos atrás, a Via Condotti, onde ela está hoje, na República do Líbano, a gente viu uma necessidade grande, porque a gente tinha antes a Via Condotti, na República do Líbano, não. Jamel Cecílio. Não, 136. na Ricardo Paranhos. Tá. Hoje é na Ricardo Paranhos, mas isso há 23 anos atrás. Hoje é na 136, não é? Ricardo Paranhos. Gente, na 136. Na 136. Tem 23 anos. Mas antes disso, era na República do Líbano. Sim. E lá já a gente ainda trabalhava com móvel de estilo, um móvel um pouco mais clássico. Mas aí depois teve essa transição de uma linha mais contemporânea. Mas não era tanto móvel ainda de design,
Goiânia não tinha, assim, esse móvel de aço, sem tanto entalhe. As pessoas gostavam, era aquele tecido com seda, enfim. Quando a gente viu essa tendência que o design brasileiro estava voltando com muita força, nós falamos, a gente precisa fazer também um prédio que abrigue esse tipo, que converse, que tenha essa linguagem, tanto do mobiliário quanto da arquitetura, porque eles andam juntos. Sim. E foi aí que nós resolvemos construir na 436. E aí a gente estava migrando para uma linha mais moderna. Quando a gente fala moderno, o moderno é o design da década de 50, década de 40. Não é o design atual. O atual chama-se contemporâneo. Perfeito. Então, ali naquele slide ali que eu estou mostrando, essa cadeira do Mies van der Rohe, a cadeira Barcelona, ela é da década de 30. Então, ela começou a voltar com toda a força. Foi feita, eles estavam reeditando ela. E aí nós pensamos assim, bom, para fazer essa transição do clássico para o contemporâneo, do moderno e contemporâneo, nós vamos precisar de uma consultoria. E foi aí que nós fizemos todo esse trabalho, que nós saímos daquela Via Condotti tão tradicional. Eu digo tradicional, assim, no mobiliário, aquele móvel mais francês, mais inglês, para uma linha mais moderna e mais contemporânea. E aí nós tivemos essa consultoria. E foi aí que nós mudamos para 136, que nós estamos lá há 23 anos, que é esse prédio que é extremamente contemporâneo. O projeto é meu. Eu fiz junto com a Maria Helena Caetano, nós trabalhávamos juntas. E aí daí nós começamos a procurar alguns designers bacana, design brasileiro. E aí começou essa pesquisa. Nesse íntere, uns 3 anos depois, foi quando nós conhecemos o Jader Almeida, que hoje vivo, é considerado o maior design de mobiliário, quiçá um dos melhores do mundo. Né? Eu viajei agora e vi lojas dele e dentro de multimarca com outros produtos de marcas italianas, francesas. E assim, a gente vê lá que realmente é objeto de desejo. Não só dele, mas também do Sérgio Rodrigues, do Zazupin. O nosso móvel, o móvel brasileiro, está muito valorizado lá fora. E o que você atribui isso? O Jader, por exemplo, assim, né? O que tem no desenho dele, no traço dele, a estética, a função, eu a acho forma? Assim, esses designs, para eles terem sobrevivido a tanto lançamento, a tanta coisa, e hoje mais ainda, porque a informação é imediata. Você faz uma coisa aqui, faz uma feira aqui, algumas horas já está ali, simultâneo, todo mundo já está tendo acesso. Eu acho que é o bom design. E o que é o bom design? É o conforto, é a estética, e são questões históricas também, que eu falo que é o simbolismo. Então, assim, no design ele tem influência. O design brasileiro ele tem influência da nossa colonização. Então ele tem influência portuguesa. Hoje a gente trabalha com um fornecedor, uma marca chama Mais 55. E eles têm vários designers que faz para eles. E tem uma cadeira lá que eu adoro, que ela tem você identifica assim que é um móvel português. Ela tem os pés dela, parece o torno dela é assim arredondado, parecendo aquelas cadeiras manuelinas portuguesas. Isso é uma influência portuguesa. Então, influência portuguesa, influência espanhola, depois vieram os escravos, então tem também uma influência africana. Aí também resultado também a matéria-prima desses produtos
são de madeiras, madeiras nossas. Teve um período aí que o pau-brasil, hoje já não tem mais, mas extremamente exótico. Uma madeira vermelha que tinha só aqui. Então depois nós tivemos o produto, a embuia, que é uma madeira também muito bonita, que hoje está muito escasso. E para mim, de todas essas, também teve a jacarandá, que eles falam jacarandá da Bahia e o jacarandá mineiro, um mais claro, outro mais escuro, que o design brasileiro usava esse produto. Então, e não tinha lá fora essa madeira, essa matéria-prima. Então, assim, eu acho que o bom design e essa matéria-prima e eu acho que é a nossa brasilidade mesmo. Eu acho que é o charme brasileiro, a questão... eu acho que é questão cultural nossa. Isso acreditou ao mobiliário esse charme e despertou virou objeto de desejo. Eu acho que é isso. Ótimo, ótimo. Eu acho que ficou muito claro aqui para a nossa audiência essa trajetória do design brasileiro. Para a gente poder fechar aqui a nossa conversa e deixar exemplos práticos disso, você citou o Jader. Então a gente teria alguns móveis premiados deles, que a gente vai compartilhar aqui no nosso vídeo. E se você pudesse deixar mais um... Eu acho assim, que seria injusto falar só do Jader também. Isso. Vamos trazer mais um aqui, não no sentido de chamar demais a atenção para um ou para A ou para B. O que a gente quer aqui é dar um painel, um cenário do design brasileiro. Isso, para sair um pouco da fala e do pensamento, a gente dá exemplos práticos. Então, por isso o Jader aqui, porque se não é referência, a gente tem que também bater palma, mas para dar esse cenário, esse painel. Qual outro você poderia citar que a gente possa ter um material aqui para compartilhar com as pessoas depois no nosso vídeo? Material de... Um outro design brasileiro de grande relevância, equivalente ao Jader, que a gente possa ter apresentação para mostrar para as pessoas aqui e você falar um pouco da sua visão sobre a obra dele. Não, eu acho que seria injusto a gente falar só do Jader, mas nós temos outros grandes designers também, mas ele tem um segredo, eu vou voltar nele um pouquinho, depois eu passo para os outros. Quando eu conheci, há 17 anos atrás, ele estava começando, tá? E ele tinha um cabelão comprido, era outra pessoa, mas já tinha mostrado para que tinha vindo, a que tinha vindo, né? É isso? Isso, a potência do trabalho dele. A potência do trabalho dele. Mas assim, eu acho que o segredo ali que ele se associou a um grupo, né? São 3 irmãos, que eles têm... primeiro eu tenho que falar também um pouquinho da cultura do Sul. No Sul, a gente tem uma cultura de italianos e alemães. Então, e um pouco poloneses também. É um pessoal que veio da guerra e veio à procura de trabalho e eles têm uma força de trabalho muito grande. E não só física, como também de técnica. Eu falo que eles são tem muita tecnologia. Então, é o pessoal que eles são incansáveis e trouxeram também muita tecnologia, tanto que a maioria das indústrias estão lá, para o Brasil. Então, só que eles não tinham muito um bom design, culturalmente eles faziam um mobiliário muito pesado. Só que aí teve essa virada da chave quando, eu vou falar 17, 20 anos atrás, quando o design brasileiro voltou a ser valorizado. Saiu esse design importado e veio o design brasileiro, influenciado e reforçado, eu acho, pelo design da Feira de Milão. Então, aquele mobiliário mais limpo, mais confortável e com a matéria-prima mais regional, aquele tipo de produto começou a ser valorizado. E aí, o que aconteceu? Em 90, deixa eu falar isso aí, em 90, quando o Collor
abriu a questão da importação, exportação, o que aconteceu? Nós pudemos trazer muita coisa de fora para cá, coisa que a gente não podia. E aí, essa influência, tá, do mobiliário de fora, esse mobiliário mais de design, eu acho que influenciou muitos, essa garotada, como o Jader também, a fazer, foi uma nova escola, a começar a fazer um mobiliário mais despojado, com mais tecnologia, já não era tanto aquele mobiliário tão entalhado, tão manual, tão artesanal, era um mobiliário já com tecnologia. E nisso começaram a surgir escolas também de design e começou a ser valorizado esse tipo de trabalho. E aí, o que aconteceu? Eles começaram plantou a sementinha aí e começaram a resgatar aquele mobiliário da década de 50 e 60, tá? Isso na década de 90, 20 anos depois, 20, 30 anos depois, com essa vinda desse produto lá de fora. E aí, o que aconteceu? O nosso dólar também, ele era quase que 1 por 1. Então, era fácil trazer o produto de lá. Mas aí deu um breakzinho também, que foi o quê? As fábricas nacionais começaram a dar uma esfriada. Por quê? Porque aquele mobiliário lá de fora estava muito barato. E isso aconteceu durante um período aí, vamos dizer aí, uns 5, 6 anos. Aí, só que daí depois aconteceu um problema. O que aconteceu? O dólar foi subindo. O dólar foi subindo, o mercado sentiu a necessidade de fabricar. Então, essa turma que já tinha essa influência, vamos dizer assim, do design italiano, do design francês, mas o design contemporâneo voltou a fabricar, porque o dólar ficou muito caro, voltou a fabricar. As empresas do Sul começaram a investir em tecnologia, porque aí poderia trazer o maquinário, e aí começou a fazer mais em grande escala. E aí surgiu, eu acho que eles começaram a reeditar aquele design da década de 50 e 60 nacional, bacana, só que aí já começou com uma matéria-prima um pouco diferente. Então, aquelas cadeiras, aquelas poltronas, aqueles sofás que eram de jacarandá, aquele produto, aquela matéria-prima tão sofisticada, aí eles começaram a ver escassez. E também aí começou a questão do meio ambiente, não desmatamento, o reaproveitamento da matéria-prima. Então, tudo isso vai influenciando no design. Então, o que a gente tem hoje? Hoje, para te falar assim, o bom design, o que ele é? Ele realmente tem que ter conforto, estética, mas ele tem essa questão simbólica que tem a preocupação, tem a questão do poder, mas tem a preocupação na sociedade do não desmatamento, do não virar lixo rápido, da democratização também do produto para outras categorias de consumidor. Então, assim, a gente vê só a parte glamourosa do negócio, mas por trás dessa parte glamourosa existe um negócio que eu falo, o negócio da gente não é primeira necessidade. Primeira necessidade seria o quê? Saúde, educação, habitação. Mas a partir do momento que você trabalha com um produto que vai te dar conforto, depois que você chega em casa, o conforto quando você vai trabalhar, a cadeira que você vai sentar, se ela tem uma boa ergometria, ou então se um sofá ele não é muito baixo, ele tem uma altura para a minha idade,
que me atende vai me fazer com que eu tenha um conforto durante o dia, então ele não chega a ser primeira necessidade, mas ele não é supérfluo. Sim. Então, o bom design também, ele traz alegria, mas ele traz conforto e indiretamente saúde também. Boa. Tá? Boa. E mais uma coisa que eu queria falar também. Eu falo sempre com as meninas, a gente tem que ter fazer uma leitura correta do cliente, tá? O consultor de vendas, ele tem que fazer, acho que no seu caso, todos os casos, na saúde um pouco diferente, mas a gente tem que fazer a leitura correta do cliente, ver realmente a necessidade dele. Então, quando ele chega, vai lá na loja, normalmente a gente não faz uma indicação de produto sem a gente saber para onde que vai. Então, tem a planta lá de um apartamento que a Souza Andrade fez, tarará, tarará. Você tem um profissional? Porque hoje a maioria dos clientes vem com o profissional. Porque o profissional, o bom profissional... O arquiteto. O arquiteto ou o design de interior. Tá? Qual que é o papel dele? O papel dele é fazer a pré-seleção de produtos, não só de mobiliário, mas de revestimento, de automação, de iluminação, de equipamentos para o cliente. Mas o bom profissional, ele trabalha com a escolha desses produtos para o cliente. Ele tem que fazer a escolha certa. Não só de acordo com o tamanho, com a potência do empreendimento, mas também com a necessidade tanto física quanto financeira do cliente. Claro. Então, é muito importante isso aí, o profissional. Então, hoje na loja, quase 90% a gente trabalha com profissional. Ficou claro. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, tá uma delícia, mas temos que ter um fim. O outro arquiteto que você queria sugerir para a gente dar uma analisada Ricardo Fasanello. Ricardo Fasanello, ok. No mobiliário dele, para a gente fechar tudo que a gente falou aqui desse design, do traço, da função, da estética, do conforto, da durabilidade. Pegando a obra do Ricardo, então, Fasanello, como é que você traduziria, então, tudo que a gente falou na produção dele, nos produtos dele? O Ricardo Fasanello, ele era um argentino, tá? Ele vinha de uma família de muita condição, tanto uma condição social e econômica muito boa, e no começo ele era um playboy, mas um playboy muito culto, em São Paulo, e ele casou com uma carioca, e ele começou a fazer, ele desenhava carros, e aí ele começou a desenhar o mobiliário para a casa dele. Ele não era designer, e o que aconteceu? Foi um case de sucesso, porque ele começou a desenhar poltronas, começou a desenhar mesas laterais, mesas de centro, e isso ele fazia para ele, aí os amigos começaram a querer que fizesse para eles também, enfim. E aí foi surgindo uma linha, né, de poltronas, principalmente poltronas, cadeiras, e que ganhou o mercado, e hoje a família reedita esses produtos e tem virar objeto de desejo. E a gente trabalha com exclusividade aqui. Mas tem muita gente boa aí, muita gente nova, que tem feito produtos assim excelentes, com um custo-benefício muito bacana, e que a gente está sempre atrás, tentando trazer para democratizar mais o mercado e as pessoas terem mais acesso a esses produtos de design, com conforto, com estética bacana, com simbolismo. E é isso, é o papel da gente. Perfeito. Dominique, muitíssimo obrigado.
Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. É realmente um prazer trabalhar com você, te ouvir e contar toda a história ligada ao presente, ao passado e ao futuro. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você e quero continuar sendo parceira da Souza Andrade, né? Levando nossos produtos aí para fazer, realizar o sonho, né? Porque eu acho que a casa é um sonho, né? E quem deixa de sonhar, deixa de viver. Isso não é mesmo. isso? É isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao fim do CasaCast, edição especial Design Brasileiro, com a queridíssima Dominique da Via Condotti, uma referência nessa área no nosso estado. Deixo aqui o meu convite para você não perder os próximos episódios do CasaCast, que vão continuar cheios de conteúdo, com convidados especiais, trazendo de uma maneira bem didática e fácil assuntos muito complexos e especiais e importantes para a nossa vida. Te espero aqui nos próximos CasaCast.